Hoje vamos discutir alguns temas extremamente controversos e como isso vai para o YouTube há certas palavras que não posso dizer. Então, só para avisar, vou escrever essas palavras, mas não vou pronunciá-las, porque se eu disser, serei censurado no YouTube. Hoje vamos analisar como o mal triunfa. Por que o mundo é tão mal? E vamos abordar muitos temas extremamente perturbadores. Mas você é maduro e é importante que discutamos esses assuntos para entender como o mundo funciona. E vamos fazer muitas especulações e teorias nesta aula. Portanto, não tome isso como uma verdade absoluta. Não acredite que isso seja verdade. O objetivo principal desta aula é ajudá-lo a compreender melhor as teorias e ideias do mundo. Estas são ferramentas. Isso não é verdade. Estas são ferramentas. Tudo bem. Então, a primeira pergunta que tenho para vocês é: o que está acontecendo em Israel? Neste momento, como você sabe, Israel está sitiando e bombardeando Gaza. Você pode ter visto os vídeos nas redes sociais. É perturbador. É terrível o que está acontecendo. A palavra que descreve o que está acontecendo, a palavra que usamos para o que está acontecendo em Gaza é esta palavra. Você não pode dizer essa palavra no YouTube, mas essa é a intenção. O que vou argumentar, porém, é que a verdade é muito mais perturbadora do que isso. O que realmente está acontecendo em Gaza é um ritual. Sacrifício. Isso acontece com bastante frequência na história humana. Se você voltar e olhar para a verdadeira história da humanidade, isso acontece com bastante frequência. Alguns dos exemplos mais famosos são os astecas. Nós escavamos templos dos astecas e dentro desses templos há milhares e milhares de crânios humanos. Então, antes de irem para a guerra, eles praticavam o sacrifício humano. Eles cometiam assassinatos em massa de seus inimigos em público. Então, os astecas eram realmente famosos por isso. Os fenícios, especificamente os cartagineses, nós vamos discuti-los mais adiante neste semestre. Mas os fenícios também eram famosos por um tipo particular de sacrifício, que é o sacrifício de crianças. Os romanos escreveram histórias insultando os fenícios por praticarem esse tipo de sacrifício. Mas os próprios romanos praticavam sacrifício humano. O que eles faziam era, após cada grande guerra, capturavam todos os principais líderes, todos os seus inimigos, e desfilavam com eles pelas ruas de Roma. Isso é algo chamado de triunfo. Ao final do triunfo, eles reuniam os inimigos no templo de Júpiter. Júpiter é o deus deles. E então eles estrangulavam até a morte seus inimigos. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício humano. Eles não chamavam assim, certo? E meio que disfarçavam, mas sabemos de fato que faziam isso. Então a pergunta para nós é: por que isso acontece? Por que os astecas faziam isso? Por que os fenícios faziam isso? Por que os romanos faziam isso? E por que é hoje? Os israelenses fazem isso em Gaza? E lembrem-se, ok, o que os israelenses estão fazendo é bastante horrível, porque é realmente esse tipo de sacrifício. Por quê? Porque 47%, quase metade da população de Gaza tem menos de 18 anos. Portanto, a maioria das pessoas que estão sendo mortas são, na verdade, crianças. O que mais chama até a atenção, ou melhor, o que é mais flagrante sobre o que está acontecendo em Gaza, é que todos nós podemos ver com nossos próprios olhos. E é quase como se os israelenses quisessem que víssemos isso e quiséssemos que os odiássemos, certo? Você pode ver que em todo o mundo a opinião popular está se voltando contra Israel. Há esses protestos populares em todo o mundo contra o que está acontecendo na Palestina. Se eles realmente quisessem fazer isso, na verdade existem maneiras muito mais eficazes de fazer. Por exemplo, eles poderiam simplesmente envenenar a água deles. Ou poderiam envenenar o ar para que todos... E Gaza desenvolveria um câncer rápido, certo? Nós temos a tecnologia para fazer isso. Então Israel poderia fazer isso secretamente e ninguém falaria sobre o assunto. E em 20 anos, 30 anos, a população de Gaza teria desaparecido. Seria algo muito secreto, certo?
Em vez disso, eles escolhem fazer isso diante do mundo. E meu argumento para você é que isso é intencional. Eles querem que o mundo os odeie. Porque, ao fazerem isso, eles criam o maior tabu de todos, não é? Consideramos isso repugnante e desprezível, por isso o mundo inteiro se unirá contra Israel. Mas adivinhe só? É isso que a religião deles quer. No forma extrema de escatologia judaica ou religião, eles acreditam que, no fim do mundo, Israel lutará contra o mundo inteiro e Deus ajudará Israel a triunfar no final. O que realmente está acontecendo em Gaza é que existem extremistas dentro do governo israelense que querem acelerar o processo do fim do mundo, onde Israel enfrentará o mundo. E se você pensar bem, toda a ideia desse sacrifício ritual é unir a população israelense. E o que é absolutamente perturbador, inquietante e profundamente horripilante nisso é que isso realmente funciona de maneira eficaz. Por quê? Bem, vamos usar uma analogia. Ok, a analogia é a seguinte. Na história chinesa, a estratégia militar mais popular é lutar com um rio às suas costas. Vocês já ouviram falar dessa estratégia, certo? Onde, ok, um exército está perdendo, certo? Está sendo dispersado pelo inimigo. Então, o que o general faz é forçar o exército a recuar até um rio. E agora, com um rio bloqueando sua fuga, você tem uma escolha. Você pode se afogar no rio ou pode lutar até a morte. E a maioria dos soldados vai escolher lutar até a morte. Então, nesse ponto, os soldados estão unificados. Eles estão galvanizados, estão energizados e então encontram um surto de energia para ir e destruir o inimigo. Ok, essa é a estratégia militar mais popular da história antiga chinesa. E adivinhe, é o mesmo que Israel está fazendo agora em Gaza. É a mesma lógica. Sim, você tem uma pergunta. Então, qual é o principal rio de Israel? Sim, essa é uma boa pergunta. Qual é o rio? O rio é o tabu, certo? Qual é a pior coisa que você pode fazer na sociedade moderna? Matar crianças, pessoal. Então, não há saída para Israel. Ou você vai até o fim, ou o mundo vem e te destrói de qualquer jeito. E, na verdade, o que é realmente interessante é que se você pesquisar na internet, verá israelenses viajando pelo mundo e causando problemas em todos os lugares. Eles vão começar brigas, eles gritam morte aos árabes nos ônibus públicos do mundo ocidental. É intencional. Eles querem se unir dividindo o mundo, manipulando o mundo, ok? Faz sentido?